Fala, povo bonito por dentro! Graça, paz, saúde e bondade da parte de Jesus Cristo para vocês. Hoje eu quero meditar com vocês no livro de Gênesis, no capítulo 16, do versículo 11 até o 16, que conta a história de Agar. Na verdade, eu vou contar toda a história para vocês. E aqui, ó, onde que tá a nossa palavra está fundamentada? Está fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. Mas eu vou contar a história de vocês, de Agar. Deus viu Agar quando ninguém via Agar. Deus viu Agar. Assim, talvez pode ser você. Talvez você está passando por uma dificuldade, por um momento muito difícil. Você pensa assim, gente, Deus não está me vendo. Certeza que Ele não está me vendo. Tá vendo todo mundo, menos eu. Mas eu quero te contar a história de Agar. Quem foi Agar? Agar era uma escrava egípcia que Abrão e Sarai, que é Abraão e Sara, né? Só que nessa época Deus não havia mudado o nome deles. Eles fugindo de Canaã para a terra do Egito, fugindo por causa da fome, né? Porque teve um período de fome muito grande em Canaã, então eles fugiram para o Egito. Chegando no Egito, eles habitaram lá por um tempo e Abraão e Sarai adquiriram uma escrava chamada Agar. Agar era propriedade de Sara, de Sarai. Ela pertencia a Sarai. E Sara teve uma ideia que não foi muito genial, que deu problema, Porque às vezes nós vamos tentar ajudar Deus, aí a gente faz bagunçar, né, as coisas. Deixa que Deus sabe o jeito, a maneira certa. Mas o que eu quero falar aqui com vocês é que Agar, uma escrava rejeitada, mas contemplada por Deus. Talvez você pense que você está sendo rejeitado, rejeitada, que Deus não está te vendo, que Deus não te contempla. Eu quero dizer que Deus contempla e vê você. Então, essa é Agar. Ela era uma escrava egípcia, propriedade de Sara. E Agar, como uma escrava, ela não tinha direito de escolha. Sua relação com Sarai e Abraão consistia em honra, obediência, lealdade. Agar não tinha direitos físicos, pessoais, ficando totalmente sujeita aos desejos de Sara. O que eu quero dizer com isso? Que ela não tinha liberdade, ela não tinha direito de nada, nem sobre o próprio corpo. Ela devia lealdade, ela devia honra, ela devia obediência a Sara. E Sara, Deus havia feito uma promessa para Abraão, que dele ia fazer uma grande nação, que eles iriam ter filho. E Sara, vendo que já estava avançada em idade, Abraão também estava avançado em idade, Sara teve uma ideia. Eu vou pegar a minha escrava, a Agar, vou dar ela para Abraão deitar com ela e assim ela vai gerar um filho, né? Que daí ela tava, qual era o plano? Ela vai gerar um filho para mim, como se fosse uma barriga de aluguel. Não era barriga de aluguel porque ela era propriedade de Sara, né? Então, quando o bebê nascesse, o bebê seria dela. O bebê não era nem da escrava, não era nem de Agar. O bebê, ela tava pensando, vai ser meu filho, né? Eu vou dar ela e Deus vai fazer uma grande nação do filho da escrava, como assim, usando a barriga como se fosse uma barriga de aluguel. E daí, Abraão, ela dá essa ideia para Abraão, Abraão concorda com essa ideia, deita com Agar e Agar concebe uma gestação, ela concebe um filho, ela gera um filho, ela fica grávida. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 16, diz que Agar se envaideceu. Tipo assim, ficou super cheia, né? Nossa, agora eu tô gerando um filho, né? Do meu senhor, eu tô gerando um filho de Abraão. E ela ficou envaidecida. Só que Sara ficou totalmente nervosa. E para acabar de completar, ela ainda joga a culpa em Abraão. Ela pega e fala para Abraão assim, olha, eu quero que Deus julga entre eu e você. Olha só o que você fez. Você engravidou ela, agora ela tá aí, toda cheia, toda se achando. Aí Abraão fala assim, a ideia foi sua, a escrava é sua, faça você o que você bem entender. E a Bíblia fala que Sara, então, humilha Agar, humilhou Agar. E a Bíblia não conta como que foi esse tipo de humilhação, mas deve ter sido muito triste, porque Agar foge da sua senhora Sara.
Agar vai embora grávida. Está ali Agar, uma escrava, mãe solteira, carregando um filho que não era nem dela, não era nem propriedade dela. Ela estava gerando, mas não era considerado como uma propriedade dela, um filho que não era dela, um filho bastardo. E ela fugindo, pobre, difícil, e ela foge de Sara, então ela encosta em um poço. E um anjo aparece para Agar e fala assim: Agar, o que você está fazendo aí? De onde que você vem? Para onde que você está indo, Agar? Ela falou assim: eu estou fugindo da minha senhora. Ela me humilhou e tá muito difícil. De certo, eu não sei como que foi, mas ela fala que estava fugindo da senhora dela, da dona dela. E o anjo fala assim: Agar, volta. Volta, porque dessa criança eu vou fazer uma grande nação. E realmente Deus fez uma grande nação. Sabe quem são os descendentes de Ismael, que é o filho de Agar? É os povos árabes. Os povos árabes são os descendentes de Ismael. E o anjo fala para ela assim: olha, volta, porque eu vou abençoar o seu filho. Do seu filho eu vou fazer uma grande nação e você vai colocar o nome dele de Ismael. Sabe qual que é o significado do nome Ismael? É Deus ouviu. Isso é o nome, este é o significado do nome de Ismael. Deus ouviu. Então Deus se importa com você. Deus se importa com o seu nome, Deus se importa com você, porque Deus te ouve, mesmo você no deserto, porque quando o anjo encontrou Agar, ela estava perto de um poço chamado Ber-Lai-Roi, que o significado significa o Deus que me vê. E ele pega e fala para ela colocar o nome de Ismael. Acho que até ela que dá esse nome ao poço de Ber-Lai-Roi, que é o Deus que me vê, o Deus que me viu, o Deus que me enxergou. E era ali entre Cádiz e Barnedes, que era onde ela estava, bem na divisa, que tinha esse pouso nessa divisa aí, dessas duas cidades, Cádiz e Barnea. E ela pega, e quando o anjo fala que o nome do filho seria Ismael, que é o Deus que me vê, o Deus que me ouve, aí por isso que o poço se chama hoje Ber-Lai-Roi, o Deus que me vê, o Deus que me escuta, o Deus que viu Agar naquela aflição. Deus se revelou a Agar, aquela escrava fugitiva, mãe solteira, carregando um filho bastardo que ainda não lhe pertencia por ela ser uma escrava. Deus viu Agar, Gênesis 16, do versículo 13. Com a sua doce graça, Deus veio ao encontro das suas necessidades imediatas e permitiu que Agar experimentasse a sua presença. Deus foi um consolo para Agar naquele momento. Quando Agar achava que ninguém mais via ela, que ninguém contemplava ela, Deus permitiu que Agar experimentasse da sua doce presença. Hoje Deus quer se manifestar a você. Hoje Deus quer manifestar a sua presença junto a você. Talvez você pensa que Deus não está te vendo, Deus não está te contemplando, você pensa que a sua dor é a maior dor. Porque quando nós passamos por uma luta, quando nós passamos por uma dificuldade, por uma tempestade, nós cremos que a nossa dor, que a nossa dificuldade é a maior dificuldade. Um exemplo que eu vou contar para vocês. Quando eu tive o meu filho caçula, o João, ele ficou internado porque ele teve icterícia. E a icterícia dele não baixou, colocou ele lá debaixo da luzinha e a médica pediatra veio e falou assim: olha mãe, se você não deixar ele debaixo da luzinha, ele não vai melhorar, a gente vai ter que levar ele para UTI neonatal, para poder ficar lá, porque ele ficava junto comigo e lá você não vai poder entrar. Gente, aquilo ali pra mim era a pior dificuldade, porque eu não vi o meu filho mais velho, era a época da pandemia, não podia receber visita de ninguém, no hospital não podia ter visita. Eu internada com meu filho e colocou um óculos nele, fechado, todo tampado, todo peladinho, debaixo daquela luz, e o menino recebia alta. Quando a médica chega no outro dia que mede para poder ver que o tanto de bilirrubina que tava,
tava muito maior, parecia tinha era dobrado, e ela ameaçou ter que levar ele para uma UTI, e eu ali, ó, longe, o meu esposo tinha que ficar entre ir no hospital e vir olhar o Samuel, meu outro filho. Então eu sem poder receber visita, sem poder não ver ninguém, e eu me senti abandonada. A maior dor, os hormônios, tudo ali, ó, a flor da pele, porque quando a mulher ganha neném, os hormônios bagunça tudo. Eu achava que a minha dor era a pior dor, que era o mais difícil. Gente do céu, o menino só está... Hoje, depois que passou, que ele ficou bem, que tá tudo ótimo, quando passou, eu falei assim, gente, eu não tinha necessidade para ficar sofrendo, para ficar chorando, não, né? Ele estava sendo cuidado, ele estava sendo amparado, estava tudo certo. Mas quando a gente passa por uma dificuldade, por alguma tempestade, eu sei que é difícil. Nós pensamos que Deus não enxerga, que Deus não ouve a nossa oração. É como se a gente orasse e a nossa oração batesse em um céu de bronze, não ultrapassasse a laje da nossa casa. E que Deus não se importa. Nós pensamos que Deus tem muito mais coisa, muito mais importante para resolver do que olhar para o nosso problema, olhar para a nossa causa. Mas eu quero dizer para você que Deus enxerga você, Deus vê você. Deus foi ao encontro de uma mãe solteira, escrava, egípcia, que servia a outros deuses, e Deus se importou com ela. Deus viu a dor dela e ela pega e fala, dá o nome do poço de Ber-lai-roi, o Deus que me vê. Ber-lai-roi para você hoje. O anjo do Senhor pediu que Agar voltasse para sua senhora e se humilhasse às suas mãos. O anjo pega e fala, volta, se humilha na mão da sua senhora, porque Deus vai fazer do seu filho uma grande nação, você vai ser muito abençoada. Deus faz uma promessa a Agar dizendo que faria do seu filho uma descendência numerosa, que não poderia ser contado. Que, como eu disse para vocês, a descendência de Ismael é os povos árabes. O anjo pediu para ela colocar o nome do menino de Ismael, que significa Deus ouve, Deus ouve. Agar então invocou o nome do Senhor, que lhe acudiu no dia da sua aflição. Tu és o meu Deus que me vê, que é Ber-lai-roi. Por isso aquele poço, o qual Deus viu ela entre Cardes e Baredes, se chama Ber-lai-roi. O poço daquele que vive e me vê. Deus vive e Deus está te vendo. O que nós podemos aprender com Agar? Primeiro, Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos difíceis. Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você. Mesmo que nós não vemos, não sentimos a sua presença, não vemos nenhum mover, mas Deus está conosco. Esses dias eu estava falando para uma pessoa, porque quando a gente passa por uma dificuldade, parece uma eternidade. A minha mãe ficou doente 1 ano e 4 meses, com câncer, minha mãe ficou acamada. Gente, 1 ano e 4 meses passa assim, ó, voando, porque hoje a gente fala Feliz Natal, você pisca o olho e já tá falando Feliz Natal de novo, de tanto que o tempo passa rápido. Mas no período que minha mãe ficou doente, 1 ano e 4 meses, parecia uma eternidade, parece que foi 14 anos, porque quando você passa por uma dificuldade, parece uma eternidade, parece que o tempo para e não anda. Eu sei que é difícil, mas mesmo você achando que o tempo está parado, que o tempo não está andando, Deus está com você. Mesmo que você não veja o agir dele, ele está com você e ele está trabalhando em silêncio. Tudo nessa vida passa, tudo nessa vida é passageira. As coisas boas passam e as coisas ruins também passam. Segunda coisa que nós podemos aprender com Agar. Deus conhece o nosso nome e se importa conosco. Porque quando o anjo viu ela, o que o anjo falou? Agar, para onde você está indo e de onde que você vem? Deus chamou ela pelo nome. Deus sabe quem é você. Deus conhece você pelo nome. Porque você não está aqui por um acaso. Deus planejou você. Sabe que dia que Deus te planejou? Na eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus fez um conselho, sentou, teve um conselho e ele pensou em você. Ele sabia o tempo que você iria nascer, ele sabia que dia que você ia nascer, o nome que você iria chamar. E Deus te conhece pelo nome. Deus sabe quem é você. A terceira coisa que nós podemos aprender com Agar é: Deus nos oferece orientações em nossas necessidades.
Deus veio ao encontro de Agar. O anjo do Senhor veio ao encontro de Agar. Deu a solução para ela, falou com ela, deu direção, falou assim: Agar, volta, que tudo vai dar certo, depois tudo vai dar certo no final, volta, submete a sua senhora, tenha o filho, volta que vai dar tudo certo. O anjo trouxe direção para Sara. Deus também vai te dar direção. Deus vai trazer direção para você tomar as atitudes corretas, as atitudes que é necessária. O que nós podemos fazer? O que podemos fazer? Primeiro, confiar em Deus e saber que Ele está sempre conosco. Gente, o nosso papel é confiar. Às vezes fica difícil de confiar quando você não vê resultado, mas confia. Confia que vai dar certo. Quando nós plantamos a semente, a gente não vê a planta nascendo imediatamente. Você rega, você vai, coloca ela dentro, fecha, rega, o sol bate, você olha ali, você não tá vendo. Mas o milagre está acontecendo. Debaixo da terra, as raízes estão crescendo. Ela está adquirindo força para poder romper a terra, para poder crescer. Então, assim é nós. Nós devemos confiar em Deus. Ah, mas eu confiei em Deus hoje, Deus não fez nada. Confia, porque a semente que você plantar vai brotar. Primeiro, ela está formando raízes, criando raízes. Terceira coisa que nós podemos fazer: agradecer a Deus por sua bondade, por seu amor por nós. Agradeça, seja grato a Deus, mesmo que você não veja o trabalhar dele. Procure coisas boas para agradecer, seja grato. Lá no livro de Salmos 37, no versículo 4, fala: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O que é agradar do Senhor? Primeiro, não é, Deus vai te dar presentes e você vai se agradar dele. Não, agrada de Deus. Se deleita em Deus, confia em Deus. Tenha Ele como seu amor, como seu protetor. Tenha Deus como a sua fonte inesgotável, mesmo que você não veja. Seja grato a esse Deus. Procura motivos para ser grato. Agradece pelo ar que você respira. Agradece pelo café, que inclusive vou até tomar até esse frio aqui. Agradeça a Deus pelo café que você bebe. Agradeça a Deus pela água. Agradeça a Deus pelo chuveiro quente. Agradeça a Deus pela energia, pela sua internet. Procure agradecer a Deus. Procure ver gratidão nas coisas. Procure ver, ser grato a Deus, que agrada-te do Senhor. Porque um momento que você for sendo grato a Deus, você nem precisa falar o que o seu coração deseja. Ele conhece o desejo do seu coração. E Ele vai fazer o desejo do seu coração. Ele vai cumprir o desejo do seu coração. Ele vai manifestar o desejo do seu coração. Então, Deus te vê. Berlai Roy. Deus contempla você. Assim como Ele contemplou Agar lá no deserto, fugindo da sua senhora, Deus também contempla você. Se você ficou por aqui, por favor, deixa a sua curtida, deixa o seu like, o seu comentário. Escreve aqui, nos comentários, Deus me vê. Escreve aqui para mim saber que você ficou até o final e até a próxima. Que Jesus te abençoe.